Conceito geral do planeta Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, localizado a uma distância média de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. É o único planeta conhecido por abrigar a vida e é caracterizado por uma combinação única de fatores que permite a existência de água líquida, atmosfera estável e uma diversidade extraordinária de formas de vida. A estrutura e composição, camadas do interior da Terra é dividida em camadas internas. A crosta é a camada mais externa, seguida pelo manto e núcleo. A crosta é composta por rochas e minerais, enquanto o manto é uma camada semissólida que abriga movimentos convectivos responsáveis pelas placas tectônicas. O núcleo é composto principalmente por ferro e níquel em estado sólido na parte interna e líquido na externa. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura interna, há também a externa que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece as condições favoráveis para a existência de vida aqui. Características do planeta Terra e sua formação. O planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente à presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico fazem da Terra um planeta com características únicas. Apesar das grandes descobertas astronômicas, não há ainda como afirmar que exista um planeta com características tão peculiares capaz de propiciar a existência dos seres vivos. E a Terra não é ovível apenas sob a ótica biológica, mas também sob a ótica atmosférica, geológica e física, uma vez que tudo isso está em constante transformação. Quanto à sua formação, estima-se ocorreu há aproximadamente 4,56 bilhões de anos. A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do Sistema Solar, e consequentemente do nosso planeta, é a teoria da nebulosa solar, proposta em 1644 por René Descartes, reformulada em 1775 por Immanuel Kant, posteriormente, em 1796 por Pierre-Simon de Laplace. Não pare agora. Tem mais depois da publicidade. Essa teoria acredita que os planetas do Sistema Solar, entre eles o nosso, formaram-se a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contraiu-se. Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem, e os planetas a partir das partículas remanescentes. Algumas teorias dizem que a vida surgiu na Terra 1 bilhão de anos após a sua formação. Além de apresentar condições favoráveis à existência de vida, a Terra também possui recursos naturais, renováveis e não renováveis, que propiciam a manutenção dessa existência. É por meio desses recursos que os seres vivos mantêm-se, pois são retirados recursos minerais, fontes de energia, alimento, entre outros. Em meio à história evolutiva, o homem adaptou-se às condições apresentadas pela Terra e aprimorou suas habilidades, retirando dela aquilo que era necessário à sua sobrevivência de forma cada vez mais precisa. Quanto ao seu formato, corresponde a um esferoide, tendo seus polos um tanto achatados. A magnífica Terra, um olhar sobre nossas características planetárias. O planeta Terra, terceiro corpo celeste a orbitar em torno do Sol em nosso sistema solar, é verdadeiramente único e exuberante em suas características. Desde a sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos, até os dias atuais, a Terra evoluiu de maneiras incríveis, proporcionando um ambiente propício à vida e sustentando uma miríade de ecossistemas. Nesta redação, exploraremos algumas das características mais notáveis que definem nosso planeta.
Biosfera vibrante. Uma das características mais distintivas da Terra é a presença de uma biosfera abundante e diversificada. Dos profundos oceanos às altas montanhas, a vida floresce em todas as partes do planeta. A riqueza da biodiversidade, com milhões de espécies coexistindo, é essencial para a estabilidade dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ambiental. Atmosfera protetora. A atmosfera terrestre, uma camada de gases que envolve o planeta, desempenha um papel crucial na sustentação da vida. Composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, a atmosfera filtra a radiação solar prejudicial, regula a temperatura global e fornece o oxigênio vital para a respiração dos seres vivos. Essa delicada mistura de gases é uma verdadeira dádiva para a existência da vida na Terra. Hidrosfera fluida. Cobrindo aproximadamente 71% da superfície terrestre, a hidrosfera é formada por oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. A água desempenha um papel fundamental na manutenção da vida, atuando como solvente universal, transportador de nutrientes e regulador térmico. Os oceanos, em particular, desempenham um papel crucial na regulação do clima global e são o lar de uma vasta diversidade de vida marinha. Geodiversidade e tectônica de placas. A superfície da Terra é marcada por uma incrível geodiversidade, que inclui montanhas majestosas, vastas planícies, desertos escaldantes e profundos vales. A tectônica de placas, um processo dinâmico que molda a crosta terrestre, é responsável pela formação de cadeias montanhosas, vulcões e terremotos. Essa atividade geológica constante é uma testemunha da evolução contínua do nosso planeta. Clima dinâmico. A Terra exibe uma variedade de climas, desde as regiões árticas geladas até as zonas tropicais quentes. O clima é influenciado por fatores como a inclinação do eixo da Terra, a órbita ao redor do Sol e a distribuição irregular de massas de terra e água. Essa diversidade climática contribui para a complexidade dos ecossistemas e influencia a adaptação das espécies ao seu ambiente. Ciclos biogeoquímicos. A Terra opera em uma série de ciclos biogeoquímicos, nos quais elementos como carbono, nitrogênio e água são continuamente reciclados entre a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. Esses ciclos desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico, garantindo a disponibilidade de nutrientes essenciais para a vida. Em conclusão, a Terra é um planeta verdadeiramente extraordinário, repleto de características singulares que permitem a existência e a prosperidade da vida. Cabe a nós, como habitantes deste magnífico planeta, preservar e proteger suas características notáveis para as gerações futuras. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, localizado entre a Terra e o cinturão de asteroides. Aqui estão algumas informações sobre Marte. Características físicas. Tamanho e massa. Marte é aproximadamente metade do tamanho da Terra e tem apenas 11% da massa terrestre. Atmosfera. A atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono, com vestígios de nitrogênio e argônio. A pressão atmosférica em Marte é muito baixa em comparação com a Terra. Superfície. Marte tem uma superfície caracterizada por vales, cânions, planícies e vulcões. O Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido, e o Vale Marineris, um cânion gigante, são algumas das características notáveis. Cor vermelha. Marte é muitas vezes chamado de planeta vermelho devido à presença de óxido de ferro, ferrugem, em sua superfície, o que confere uma coloração avermelhada ao solo. Exploração espacial. Várias missões foram enviadas para explorar Marte, tanto por agências espaciais como a NASA quanto por outras entidades. Algumas dessas missões incluem rovers como o Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, além de orbitadores como o Mars Reconnaissance Orbiter. Possibilidade de vida. Marte tem sido um alvo de interesse na busca por vida extraterrestre. Embora não tenham sido encontradas evidências conclusivas de vida, a presença de água passada e a descoberta de metano na atmosfera levantaram questões sobre a possibilidade de vida microbiana. Condições habitáveis. Marte possui condições ambientais desafiadoras para a vida humana, incluindo temperaturas extremamente baixas e uma atmosfera fina. No entanto, há propostas para futuras missões tripuladas e a exploração do planeta como um possível local para estabelecer colônias humanas. Calotas polares. Marte possui calotas polares nos seus polos, compostas principalmente de água congelada e dióxido de carbono. Essas calotas polares mudam com as estações, expandindo-se no inverno e recuando no verão. Dia e ano marciano. Um dia em Marte, conhecido como Sol, tem aproximadamente 24 horas e 37 minutos terrestres. Um ano marciano,
O tempo que Marte leva para completar uma órbita ao redor do Sol é equivalente a cerca de 687 dias terrestres. Marte continua a ser um foco importante para a exploração espacial, com a busca por sinais de vida passada e presente e a possibilidade de futuras missões tripuladas. Explorando as maravilhas de Marte, o planeta vermelho em foco. Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, há muito tempo captura a imaginação da humanidade. Conhecido como planeta vermelho devido à tonalidade avermelhada de sua superfície, Marte é um mundo fascinante que tem sido alvo de intensa exploração e pesquisa espacial. Marte não é apenas um ponto luminoso no céu noturno, é um planeta repleto de mistérios e descobertas incríveis. Sua atmosfera rarefeita, composta principalmente de dióxido de carbono, e sua topografia diversificada, marcada por vales profundos e vulcões gigantes, desafiam nossa compreensão do universo. A exploração de Marte ganhou impulso com missões espaciais dedicadas a desvendar os segredos do planeta vermelho. A NASA, por exemplo, enviou uma série de rovers, como o Curiosity e o Perseverance, para explorar a superfície marciana. Esses robôs espaciais têm enviado informações valiosas sobre a composição do solo, a presença de água e os vestígios de uma atmosfera que já foi mais densa. Além disso, Marte é frequentemente considerado um candidato promissor para futuras missões tripuladas. A possibilidade de estabelecer colônias humanas em Marte tem sido discutida, apesar dos desafios formidáveis, como a fina atmosfera e as temperaturas extremas. A exploração humana de Marte abriria portas para novas descobertas científicas, avanços tecnológicos e potencialmente para responder à pergunta que perdura há séculos: há vida em Marte? A busca por sinais de vida é uma parte fundamental da exploração marciana. Embora ainda não tenhamos encontrado evidências definitivas, a presença de água passada, a descoberta de metano na atmosfera e a análise de minerais sugerem que Marte pode ter abrigado ambientes habitáveis no passado. Essa possibilidade eleva o fascínio em torno do planeta vermelho e impulsiona os cientistas a continuarem investigando. As calotas polares de Marte, compostas de água congelada e dióxido de carbono, são um espetáculo sazonal que acrescenta mais complexidade ao seu cenário. À medida que essas calotas polares mudam com as estações, oferecem uma visão única das condições climáticas marcianas e insights sobre o ciclo hidrológico do planeta. Em resumo, Marte é um mundo cativante que continua a intrigar a humanidade. Cada missão espacial para Marte representa um passo em direção à compreensão mais profunda de nosso sistema solar e, possivelmente, a resposta de uma das perguntas mais fundamentais: estamos sozinhos no universo? À medida que a exploração de Marte avança, podemos esperar que mais segredos sejam revelados, alimentando nossa curiosidade sobre o planeta vermelho e seu papel na vastidão cósmica. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o menor do Sistema Solar. Aqui estão algumas informações sobre este intrigante planeta. Órbita e localização. Mercúrio está localizado a uma média de aproximadamente 57,9 milhões de quilômetros do Sol, o que o torna o planeta mais próximo do astro-rei. Sua órbita é elíptica e leva cerca de 88 dias terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. No entanto, devido à rotação do próprio planeta, um dia em Mercúrio, do nascer do Sol até o nascer do Sol seguinte, leva cerca de 176 dias terrestres. Tamanho e estrutura. Mercúrio é menor do que muitas das luas dos outros planetas, com um diâmetro de aproximadamente 4.880 km. Sua estrutura interna é composta por um núcleo metálico grande, principalmente de ferro e níquel, o que contribui para seu campo magnético. A atmosfera. Mercúrio tem uma atmosfera muito fina e quase inexistente, composta principalmente por traços de oxigênio, sódio, hidrogênio e hélio. Devido à sua atmosfera rarefeita, a variação de temperatura na superfície de Mercúrio é extremamente ampla, oscilando entre temperaturas extremamente altas durante o dia e extremamente baixas à noite. Superfície. A superfície de Mercúrio é marcada por crateras, falhas e planícies. Essas características sugerem uma história geológica interessante, incluindo impactos de asteroides e atividade tectônica. A sonda Mariner 10 e a sonda Messenger, a Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging, proporcionaram informações valiosas sobre a superfície de Mercúrio, incluindo a presença de gelo em crateras em sombras permanentes.
Campo magnético. Mercúrio possui um campo magnético, embora seja significativamente mais fraco do que o campo magnético da Terra. A origem desse campo magnético ainda não é completamente compreendida. E exploração espacial. A sonda Mariner 10, lançada em 1973, foi a primeira a fornecer informações detalhadas sobre Mercúrio, realizando 3 sobrevoos pelo planeta. A sonda Messenger foi lançada em 2004 e orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, fornecendo dados cruciais para entender melhor o planeta. Possíveis missões futuras. A Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Japonesa, a JAXA, têm discutido possíveis missões futuras para explorar Mercúrio com mais detalhes. Em resumo, Mercúrio é um planeta fascinante com características únicas que continuam a intrigar os cientistas. Sua proximidade ao Sol e suas condições extremas fazem dele um alvo interessante para estudos e missões espaciais. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar, situando-se entre Mercúrio e a Terra. Aqui estão algumas informações importantes sobre Vênus. Características físicas. Vênus é frequentemente chamado de irmã gêmea da Terra devido ao tamanho semelhante, sendo quase do mesmo tamanho e massa. É o planeta mais parecido com a Terra em termos de composição, mas possui uma atmosfera densa e venenosa. Atmosfera. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, 96%, e densas nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera cria um efeito estufa extremo, resultando em temperaturas superficiais extremamente altas, superando os 450 graus Celsius. Superfície. A superfície de Vênus é predominantemente composta por planícies vulcânicas, montanhas e desfiladeiros. A visibilidade direta da superfície é limitada devido à densa atmosfera. Rotação e translação. Vênus possui uma rotação retrógrada, o que significa que gira em torno de seu eixo em direção oposta à maioria dos outros planetas. Seu período de rotação é mais lento que o período de translação.